rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E bom, rapaziada, trazer grandes notícias nesse sabadão aí, né? Notícias do derby de domingo aí, né? Entre Palmeiras e Corinthians, rapaziada. Grandes informações aí do pessoal da Gazeta Esportiva. E trazer uma notícia muito importante aí também, uma bomba aí, sobre o Gabriel Jesus. Deu uma entrevista aí, né? E o futuro dele está incerto no Arsenal, rapaziada. Tem grande chance dele não renovar com o Arsenal. É isso, o Facicante trouxe tudo para vocês aí. Mas antes, já chega deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Você está em frente ao estádio do Verdão, não é isso, Basésio? Mas e agora? O nome não é o mesmo de ontem? Boa noite para você. Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, eu acho que não dá mais para a gente chamar o estádio do Palmeiras de Allianz Parque, porque nesta sexta-feira a W Torre anunciou um novo acordo pelos naming rights do estádio palmeirense com um banco digital, o Nubank, que pagará 10 milhões de dólares por ano à W Torre, um pouco mais de 50 milhões de reais, que é o dobro do que a Allianz paga para estampar a sua marca no estádio palmeirense. As negociações elas acontecem há muito tempo, desde junho. O Palmeiras, conforme a gente pôde apurar, tem direito a 20% das receitas com o naming rights do estádio. O Palmeiras que tem um contrato com a W Torre válido até 2044. Ao longo desse período, a porcentagem a qual o Palmeiras tem direito vai aumentando gradativamente. O Nubank deverá, inclusive, construir um novo camarote aqui para receber clientes e parceiros, e os torcedores palmeirenses podem ajudar a definir o novo nome do estádio, porque o novo nome ainda não foi decidido. É só acessar o site do Nubank, se cadastrar e votar em uma das 3 opções disponíveis, que são as seguintes: Nubank Parque, Nubank Arena ou Parque Nubank. Qual será que é a melhor opção? Daqui a pouco a gente volta para trazer mais informações do Palmeiras, que se prepara para o clássico de domingo contra o Corinthians. Devolvo para vocês aí no estúdio, amigos. Beleza, e lá no site gazetesportiva.com você pode entrar e tem a reportagem e pode votar também. Bom, vamos lá. O jogo vai ser no Nubank Parque. Fica estranho jeito de falar, né? No Nubank Parque. Essa alternativa para mim já está fora. No Nubank Arena também está fora. Pela sonoridade. Né? Agora, corre o risco de repente o pessoal falar, o jogo vai ser no parque. Não é, Alex? Porque o Palestra Itália, os mais antigos sabem, quando era aquele Palestra Itália, era também chamado de Parque Antártica, aí o pessoal falava, onde vai ser o jogo? Ou o pessoal falava no Palestra ou no parque. Vai ser no Parque né? Nubank. Então, corre o risco, de repente, colocar Parque Nubank, o pessoal adotar o nome Parque. E um detalhe, né? O Grupo Allianz conseguiu algo assim que é difícil quando você implanta o nome, né? O estádio se tornou o Allianz. Todo mundo fala o Allianz, e o Allianz, bonito, o Allianz, né? Hoje a Neoquímica Arena, as pessoas falam assim, Neoquímica Arena, mas muita gente fala, vai ser Itaquera, vai ser na casa do Corinthians, tá? Não é assim, não é tão forte como o Allianz. O Allianz realmente o Allianz pegou. Se tornou um nome muito forte. Agora o Nubank está chegando aí, obviamente com grande investimento. Vamos ver Só o que vai dar. O tempo vai dizer o que vai significar essa mudança de nome. Mas, como o momento é de mudança e não tem como fugir disso, e há uma escolha em andamento que vai até o dia 30 de abril, os torcedores têm para votar. Dias, né? Até dia 30 de abril. Dia 4 de maio vão anunciar o vencedor. Então a enquete está a todo vapor, todo mundo fazendo enquete. Você vota em qual? Eu voto sem dúvida nenhuma. Eu acho que quem é palmeirense e conhece um pouquinho da história do clube, a essência do Palmeiras, é Parque Nubank. Eu também acho. Até uma homenagem ao antigo Parque Antártica. Vai virar parque, hein? Que foi uma espécie de name rights. Vai virar parque. Sem dinheiro, né? O Parque Todo Antártica. mundo falava Parque Antártica. Então, Sempre falamos Parque Antártica. Parque, vai ser no parque. Não vai ser no parque. Mas nas conversas informais, informais, pode até virar só parque, mas quando a gente for que dá informação, nas narrações, nas transmissões, vai ser Parque Nubank. Né? Como todo mundo fala, né? O Química Arena. Ou vai ser no parque. Eu acho que o azar da Nubank, entre aspas, é o NU do começo, porque quando você vai informar onde vai ser o jogo, vai ser lá no Nubank Arena. O Nunu vira quase estádio de gago, assim, né? No Arena, no Arena, no Nubank Arena, não, no Parque Arena, no Parque, um nome forte, você no Parque Nubank. Parque Nubank. Diferente eu acho que vai na acostumar Neoquímica naturalmente. Arena, porque aí tem uma mudança de vogal, né? Diferente. Agora, no, né? Então, para mim, até pela história do clube e do Parque Antártica,
soa até como uma homenagem. Quando o pessoal esquecer, vai falar, vai ser lá no Allianz. Mas aí é questão da transição, não tem jeito. Aí não tem jeito. Ai, novos tempos, novos tempos. Mas eu já votei no Parque e no Bank. Eu também. Eu votei no Michele, porque como o Alex Miller disse nos comentários, o Palmeiras tem desfalques importantes para o clássico de domingo. John Arias terá de cumprir suspensão. Conforme nós pudemos apurar, dificilmente Vitor Roque e Paulinho irão a campo. Os dois estão em fase final de recuperação de seus problemas físicos, viajaram para a Colômbia. Há a possibilidade, sim, de Vitor Roque, por exemplo, ser acionado, caso haja necessidade, mas é mais provável que ambos voltem a ser relacionados no jogo de quinta-feira contra o Sporting Cristal pela Libertadores. Sem Arias, a tendência é que Sosa entre na equipe, e aí Maurício seria recuado para a função de meio-campo. Uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians em Itaquera tem Carlos Miguel no gol, Giai na direita, dupla de zaga formada por Gomes e Murilo, Arthur na lateral esquerda, meio campo com Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Maurício, e a dupla de ataque formada por Sosa e Flaco Lopes. Provavelmente é com essa equipe que o time comandado por Abel Ferreira enfrentará o Corinthians. Abel também é dúvida, porque se o Palmeiras não conseguir o efeito suspensivo, o auxiliar técnico do treinador português, João Martins, comandará a equipe na Neoquímica Arena, viu, amigos? Bom, para você também, tendo em vista todo o panorama que o Basejo colocou, é 51, igual o Alex falou, você também acha? Não, para mim não há favoritismo. É 50-50. Para mim é igual, as forças se equiparam. O Corinthians joga em casa, tá ainda Diniz não treinou o Corinthians nem 7 dias. É isso, mas aí tem todo o aspecto, né? Da tradição do clássico, os jogadores ali de forma individual. E como fez um raio-x aí o Bacejo dos problemas que tem o Palmeiras. E mais, entre esses titulares, Alex, o Alan, e eu entendo, não é uma crítica a ele, porque ele é um jovem jogador. Eu critico já. Vocês não tem jeito, porque ele tá jogando mal, né? Mas é normal, ele é um garoto. Sim. O garoto vai oscilar. Garoto ou não, ele tá jogando bem ou mal? Não, mas ok, mas garoto ou não, mas você tem que dar um desconto. Você tem que dar um desconto, Você dá o desconto, Alex. mas não, você não dá o fato. Desconto. O fato é uma coisa, a opinião é outra. Qual é o fato? Não. Ele tá jogando mal. E por que ele está jogando mal? Porque é garoto, por que ele está jogando mal? É isso. Então, porque é um processo natural, todo mundo passa por isso. Eu não falo que ao contrário disso. Quando vem essa crítica, isso acaba influenciando de forma negativa no jogador. De forma negativa. Ele que se prepara, então, para jogar num time grande. É isso. Se a crítica de fora atrapalhar dentro de campo... A preparação, seu Alex Miller, é justamente, ela vinha acontecendo até ele ser trazido para a titularidade pelo seu bom futebol. Sim. Então essa oscilação é esperada, mas é claro que isso pode refletir sim dentro de campo. Claro. Né? Tem o Marlon, o Andréas bem, mas ele está numa baixa, pode ser que desande e que o senhor domingo no Mesa Redonda queira entregar o troféu de melhor em campo para ele. Tomara, né? Eu espero que... E ele tem valor e possibilidade de fazer isso. E a gente costuma cobrar muito mais de quem já mostrou que pode dar muito mais. E o Alan é um caso desses. Ele já mostrou um grande futebol, está em baixa, vive um mau momento, mas continua sendo escalado como titular. E para domingo, em cima da escalação que o Basejo passou, o Basejo está certo. Pensando com a cabeça do Abel, essa vai ser a escalação do Palmeiras. Eu, particularmente, colocaria um pouco mais de força no meio de campo, por enfrentar um Corinthians empolgado dentro de casa. Eu escalaria o Lucas Evangelista, dando um pouquinho mais de liberdade para o Marlon Freitas e o Andréas Pereira no meio campo, no lugar do Maurício. O Andréas poderia fazer... Estaria o amigo querendo retrancar o Palmeiras? Não é retrancar, mas é dar uma força... Estaria o amigo com receio desse meio campo? Pelo contrário, porque se você reforça o meio de campo e solta o Andréas Pereira, ele tem mais possibilidade de ajudar o Flaco Lopes na armação das jogadas e criar para o Sosa e para o Alan tentarem fazer gols. Então, é só uma estratégia, uma forma de pensar o time. Até porque o Maurício foi muito mal no último jogo. Esse Corinthians de zona de rebaixamento, né? Esse Corinthians de zona de rebaixamento, 9 jogos sem vitória, venceu o Platense, que é um time já estão botando 50-50. E você quer colocar mais um homem de marcação no meio campo, Alex? Precisa de tudo isso? Mas é que, Garrafa, já tentei te explicar. Quer a segunda? Vou desenhar aqui, ó, assim. Vai, vamos lá. Ó, Lucas Evangelista, no meio campo,
Perfeito. Ele libera um pouco mais o Andrés, o Marlon Freitas, eles podem ter uma movimentação e uma marcação mais forte no meio de campo. Tô desenhando. Tá desenhando. E aí o Maurício, mas tá. o Maurício, que é uma peça meio nula, Que você já ele queria sai que a do sua mãe time, tivesse ele sai do tirado time pro o Andrés Maurício. ocupar esse espaço aqui. O Marlon tem um pouco mais de liberdade de avançar também, porque ele lança muito bem e chuta muito bem, tá? Tá entendendo até aqui? Não, até aí tô. O Sousa entra, o Flaco tá por aqui junto com o Andrés, mais próximo a Olha, ele. mas- E o Alan pela direita fazer. Você entendeu agora? Só vou dizer uma coisa. A ideia, pelo Eu menos. espero Quero ver como é que ele vai chegar domingo no Mesa Eu Redonda, hein? espero. Domingo, o que você levantou sobre os confrontos entre Abel Ferreira e Fernando Diniz? Vamos lá, Michele. O clássico de domingo marca um duelo de opostos, né? De um lado, Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, e do outro lado, Corinthians, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. E no duelo entre os treinadores, a situação não é muito diferente, porque Abel Ferreira e Fernando Diniz já se enfrentaram em 7 oportunidades. E nos últimos anos, o treinador do Palmeiras se acostumou a levar a melhor na maioria das ocasiões. Em 7 jogos entre Fernando Diniz e Abel Ferreira, são 4 vitórias do treinador português, 2 empates e apenas uma vitória de Fernando Diniz, que aconteceu em 2023, quando ele estava à frente do Fluminense. Ainda não se sabe se Abel Ferreira estará à beira do campo neste domingo. Mas caso o Palmeiras consiga o efeito suspensivo, Abel Ferreira terá a oportunidade de ampliar essa larga vantagem, né, contra o Fernando Diniz, que terá a seu favor o fato de estar jogando pela primeira vez com o apoio da fiel torcida. A partida promete ser eletrizante, viu, amigos? Nossa, esse é o jogo. Esse é o jogo. É o que eu disse anteriormente, né? O Abel vai fazer muita falta por o espetáculo, de um modo geral, que é um personagem importante, e principalmente não ter o Abel à beira do campo, né? Eu gostaria muito de ouvir a presidente do Palmeiras, que ela se pronunciasse a respeito, ela que não foge de nenhuma questão, que ela se pronunciasse a respeito dessa suspensão, que para mim foi justa referente ao Abel. Depois de quarta-feira. Só vai falar, porque quarta-feira que julgamento isso pode definitivo. diminuir para eu gostaria. Pode diminuir, né? E só um detalhe importante do derby, já que nós estamos falando do derby, eu gostei da arbitragem escalada, que é do Flávio Rodrigues de Souza, que para mim hoje vive um dos melhores momentos da sua carreira. Apitou a finalíssima do Campeonato Paulista pela primeira vez, Palmeiras e Novo Horizontino, foi bem. E acho que o Flávio Rodrigues foi bem escalado. Acho que nesse momento é o melhor árbitro para esse jogo. Não tem aquela marcação de nenhum dos dois times, ninguém tem nenhum ranço em relação ao Flávio. Acho que também está em boas mãos na questão da arbitragem. Atenção! Se é bomba, se não é bomba, não sei. Mas é o momento que está aí para vocês na tela, tá? O Gabriel Jesus, em uma entrevista hoje, tá? A portais aqui no Brasil, disse em claras palavras que o futuro dele é incerto no Arsenal. Diz que estou pensando agora, fim da temporada, tal. Muitas coisas mudaram para mim aqui, eu sei. Ou seja, o espaço, a lesão. Perdeu minutagem. E com isso, faltando um ano de contrato, existe uma chance categórica do Gabriel Jesus não continuar. Ponto. Isso representa o seguinte: se o Arsenal colocar o Gabriel Jesus no mercado, o staff do Gabriel Jesus vai captar propostas e vocês podem ter certeza que eles vão perguntar para o Palmeiras se há interesse. Tá? O Gabriel Jesus tem percebido que para Europa, Prime Europa, a carreira dele eu acho que começa a perder um pouquinho de espaço. Ele vai ter Europa. Mas o Europa do Gabriel Jesus... Pra quem tá no Arsenal... Para quem tá no Arsenal, né? Que pode ser campeão de uma Champions League. O Europa que pode sobrar para o Gabriel Jesus pode não ser suficiente perto da competitividade que o Palmeiras oferta para ele. Sim. E aí que vem aquela nossa história que a gente tem trazido desde o começo do ano. Se o sim acontecer por parte do Arsenal, de facilitar, às vezes, se não for uma rescisão amigável, mas um valor simbólico,
e o Gabriel olhar para o Palmeiras e falar, me oferto a vocês dentro de uma realidade, essa história pode acontecer. Porque, já falei e repito, se tem um jogador, que eu já ouvi de mais de uma pessoa, que a presidente do Palmeiras adora e gostaria de vê-lo novamente com a camisa do clube, é o Gabriel Jesus. Eu queria pegar um aspas dele nessa Pode usar. entrevista, que eu acho que é interessante. Que ele fala o seguinte, eu vou voltar um aspas assim. Ele fala primeiro, não me considero um ídolo do Palmeiras. Não fiquei muito tempo, ganhei 2 títulos. Óbvio que a gente está tratando do Brasileiro de 16. Um campeonato que o clube não ganhava há muito tempo e eu tive um impacto muito grande. Ninguém ganha um campeonato sozinho. Agora, atenção para essa aspas. Tenho que receber uma proposta do Palmeiras também, né? A relação sempre foi boa e sempre vai ser. É o famoso, tem que tocar o telefone aqui. Sim, sim. Então, aquele lance, né? O cara quer namorar a menina quer namorar o cara. Mas alguém precisa dar o primeiro passo. Exato. Eu acho que o Gabriel Jesus, com essa entrevista, ele deu o primeiro passo. Deu. Ele deu o primeiro não é a passo. primeira vez, né? Eu tenho que ter uma proposta do Palmeiras também. Eu acho que é o famoso hashtag fica a dica. E outra coisa, você vê na entrevista aí, Vicky, não sei se você tá olhando, abre o Gé. Toda vez o Gabriel é questionado e não recusa uma vírgula em citar o desejo que ele tem de voltar. E ele diz, eu não me considero ídolo, eu quero conquistar mais títulos. Ou seja, eu quero voltar, fazer minha história e ser ídolo. Gente, não tem como ser interpretado de outra maneira. Não, é assim, e olha a humildade do garoto, né? Porque ídolo ele é, óbvio. Eu tenho essa questão de idolatria, eu levo muito em respeito o aspecto de identificação do clube e a relevância. Claro, o Gabriel Jesus não fez gol em clássico, o Gabriel Jesus, no final de 2016, teve uma pequena queda de rendimento, só que ele é um marco quando o Palmeiras elimina o Cruzeiro na Copa do Brasil, ele é um marco na categoria de base do Palmeiras em revelação que surgiu pós Wagner Love, que só tinha sido lá em 2003, e ele é um marco também de um ataque que o Palmeiras teve na campanha do Enia, que foi muito importante. Então, ele é um ídolo. Um time muito abaixo, um investimento muito abaixo, era outra realidade, né? Não, é total diferença. A gente até discutiu isso ontem, esses dias, aliás, falando com meu colega de goleiro, falando do Carlos Miguel e tal, aí comparou da época do Jailson, até falei, gente, mas aí era uma outra situação. Então, o Gabriel Jesus, naquela época que o Palmeiras precisava para ressurgir, ele foi essencial. Ele foi essencial até para trazer um respeito na categoria de base do Palmeiras. Você chama a atenção da categoria de base quando você vende o Gabriel Jesus, pelo valor que foi. Opa, tem algo saindo dali, tem algum fruto saindo dali. E aí o restante é história. E não é... a gente teve uma situação do senhor Danilo, que foi, assim, lamentável a forma que o Palmeiras não se esforçou para trazer o jogador, para repatriar o jogador, precisou o Botafogo repatriar para provar que ele ainda tinha bola para jogar, ele ir para a seleção, ele pisar no Allianz Parque, ele praticamente chorar vendo a torcida, fazer um gol e nem comemorar para entender o valor que tem o Danilo. Bom, agora já perdeu a oportunidade. E, cara, tem o Gabriel Jesus batendo na porta. Uma coisa, eu entendo, é você tentar trazer um jogador que da Europa, que já tem 40 anos, que já fez o que tinha que fazer. Agora, o Gabriel Jesus, gente, não tem nem 30. Ele não tem nem 30 anos de idade. É um jogador de experiência, é um jogador de qualidade. E é um jogador que eu aposto todas as minhas fichas. No Brasil, vai sobrar. Exatamente, vai sobrar. Bom, rapaziada, quero pedir sua opinião. O que você acha aí, né, do derby de amanhã entre Palmeiras e Corinthians aí, né? Palmeiras que vai estar desfalcado, né? Muito provavelmente sem Vitor Roque, sem o Paulinho ainda. E provavelmente sem o Abel também no banco de reserva, né, rapaziada? Lá orientando o time, que ele foi suspenso aí por 8 jogos, já cumpriu 2. Tem mais 6 jogos para ele cumprir aí, né? O Palmeiras vai tentar entrar com um efeito suspensivo aí, mas até o momento ele está suspenso, né, nesse sabadão aí. E também quero pedir sua opinião se você acha que o Gabriel Jesus deve vir para o Palmeiras deve fazer uma oferta muito boa para ele. Quero pedir sua opinião, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo.